Três exames que a indústria farmacêutica não quer que você faça. Isso mesmo que você escutou. Se você acompanhar esses exames e manter os seus marcadores baixos, você reduz enormemente as chances de desenvolver diabetes, Alzheimer, doenças cardiovasculares e até mesmo o próprio câncer. A indústria farmacêutica faturou, em 2024, cerca de 1 trilhão e 240 bilhões de dólares em medicamentos. E esse faturamento expressivo só é possível com clientes fiéis. Se você tem pressão alta, por exemplo, você vai escutar do seu médico: você tem que tomar esses medicamentos o resto da vida. Diabéticos escutam a mesma coisa. E milhares de pessoas tomam 3, 4, até 5 medicamentos de forma contínua. É exatamente isso que a indústria quer: te manter vivo, mas sempre doente. Então, nesse vídeo eu vou trazer 3 exames que, se bem acompanhados e se mantidos sob controle, vai evitar a maioria das doenças crônicas. E em alguns casos, pode haver até a reversão de algumas doenças. Então assista até o final, porque nós vamos falar que exames são esses, os níveis adequados e, o mais importante, o que fazer para manter esses exames sob controle. Claro que esse vídeo já merece o seu like, o seu joinha, merece também que você compartilhe nos seus grupos. Faça essa informação chegar ao máximo de pessoas possível. E me diga aí nos comentários, quantos medicamentos você usa de forma contínua? Meus amigos, não deixem de visitar o meu site. Lá no meu site tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico e que vocês vivem me perguntando. Moacir, qual o melhor ômega 3? Qual a dose da vitamina D com K2? Tá tudo lá no meu site. Meus cursos também estão lá, minhas outras redes sociais. É fácil me encontrar. Basta digitar Moacir Rosa aí no Google que você me acha. A maioria das doenças dá o sinal que está surgindo, mas é preciso avaliar muito bem esses sinais. Evitar que uma doença surja é muito mais simples, mais barato e mais eficiente. Mas é preciso avaliar esses sinais, esses exames, corretamente. Veja o caso do diabetes, por exemplo. A maioria das pessoas controla através da glicemia, que é o nível de açúcar no sangue. Se a sua glicemia estiver abaixo de 99, você fica todo feliz. Estou com a glicemia ótima, está abaixo de 99, não tenho diabetes, não tenho pré-diabetes. Ou quando a pessoa é diabética, está controlado. Não é verdade. Quando a sua glicemia sobe, vai a 110, 120, 130, você já tem um quadro de diabetes instalado. E pode ser que você esteja com a sua glicemia normal à custa de insulina alta. E esse é o primeiro exame que eu quero trazer aqui para você. É a insulina que te deixa diabético. O elevar do açúcar no sangue, o elevar da sua glicemia é um sinal, é um sintoma. O que te deixou diabético foi a resistência à insulina. Excesso de insulina no receptor gera resistência, gera síndrome metabólica e você fica primeiro pré-diabético, que eu nem gosto desse termo, e depois você fica diabético. Então você tem que estar vigilante aos seus níveis de insulina. Que níveis são esses, Moacir? Preferencialmente abaixo de 5. Eu sei que lá no exame está aqui entre 3 e 13, você está normal, não está. Quem está com insulina de 10, 11, 12, 13 já está com síndrome metabólica. Aquela faixa que o laboratório traz, aquilo é uma média da população. Infelizmente, a população está acima do peso, está inflamada e está em grande parte já pré-diabética ou já diabética. Então você precisa manter a sua insulina abaixo de 5. E o diabetes, ele não traz só os problemas clássicos, que com o passar do tempo você pode ficar cego, pode perder um membro, pode cair numa hemodiálise. Essa resistência à insulina também aumenta a sua inflamação. Um diabético tem muito mais chance de desenvolver câncer, de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma série de outras doenças. É interessante você também avaliar junto com a sua insulina a hemoglobina glicada, que mede a glicação dos eritrócitos. Aí vai medir como que está o seu nível de glicação. É a glicação que causa os maiores fatores negativos do diabetes.
Moacir, minha insulina está alta. O que aconteceu? O que eu posso fazer? Como reduzir essa insulina? Bom, provavelmente você está abusando de carboidrato, muito açúcar, muito alimento processado, refrigerante, farináceos, né? Você gosta de pão, bolo, rosca, biscoito, isso tudo tem farinha. Farinha de trigo é carboidrato, não só farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, tudo isso é carboidrato. Então, quanto mais carboidrato, mais insulina. Quanto maior a insulina, maior a resistência à insulina, mais rápido é o caminho para o diabetes. Então, o primeiro exame que eu quero trazer para vocês é a insulina em jejum. Se você muda seus hábitos de vida, você consegue reduzir uma insulina, por exemplo, de 10 para 5 em poucas semanas, tá? Segundo, homocisteína. A homocisteína é um fator de risco cardiovascular muito mais perigosa do que o colesterol elevado. E poucas pessoas dão importância para esse exame. Poucos médicos pedem e, quando pedem, avaliam de forma errada. A homocisteína ataca o endotélio das nossas artérias. Isso gera a formação do ateroma. Ateroma é esse que, no futuro, pode gerar um infarto, pode gerar um AVC. E não para por aí. O excesso de homocisteína também ataca nossos neurônios, que pode gerar quadros de demência no futuro. Olha o tamanho do problema. Por que a homocisteína sobe, Moacir? Depois eu vou falar o valor ideal de homocisteína. Ela sobe geralmente por uma falha na remetilação. Essa homocisteína ela vem da metionina. Então, muitas vezes ela é remetilada e volta a se transformar em metionina. Só que para isso acontecer, precisa de folato e precisa de B12. Se você tem folato e B12 em níveis baixos, não ocorre essa remetilação e acaba acumulando homocisteína. Pode acontecer também uma falha na transsulfuração. A homocisteína ela é convertida em cisteína e depois em glutationa. Só que para isso acontecer, você precisa de vitamina B6. Se a sua B6 está baixa, isso não acontece e aí você tem acúmulo de homocisteína. Você já deve estar imaginando como que faz para baixar a homocisteína, né? Provavelmente você já matou a charada. E pode estar acontecendo também uma metilação baixa. Essa metilação baixa pode ser devida ao excesso de álcool, devido a fígado gorduroso. Primeiro, qual o nível ideal de homocisteína, Moacir? Preferencialmente abaixo de 8. Moacir, mas a minha deu 13, deu 15, deu 14, tá alta, o que eu faço? Calma. Lembra que eu falei dos cofatores para ocorrer a remetilação e a transsulfuração? O tratamento é exatamente esse. Você vai usar metilfolato, que é o ácido fólico na forma metílica, associado com metilcobalamina, que é a vitamina B12 na sua forma metílica, e piridoxal 5-fosfato, que é a forma ativa da vitamina B6. Você encontra isso em qualquer farmácia de manipulação. Lá na minha lista de suplementos, lá no meu site, tem um produto que chama Superfolato, as doses estão lá, tá? É só você ir lá na minha lista de suplemento que você vai encontrar as doses desses 3 elementos lá. E finalmente, marcadores inflamatórios. PCR ultrassensível é um exame essencial para medir a sua inflamação subclínica. Muita gente se preocupa, por exemplo, com o colesterol. Ah, o meu colesterol está alto, o meu LDL deu alto. O seu colesterol alto, ele só é um problema se você estiver inflamado. É a inflamação que oxida as partículas pequenas de LDL e vão gerar o ateroma. A inflamação precisa estar baixa e aí vem o PCR para nos mostrar o quanto nós estamos inflamados. Qual o valor ideal de PCR, Moacir? Bom, eu gosto de trabalhar com valores abaixo de 0,5. Mas se você conseguir reduzir ali pelo menos para abaixo de 1, já está ótimo, né? Depois vamos reduzir para 1 primeiro, depois nós vamos trabalhar para reduzir para 0,5. Então, quanto mais baixo o seu PCR, menos inflamado você está. E a inflamação não é só um problema para a saúde cardiovascular, tá? Todas as doenças crônicas e degenerativas têm um fundo inflamatório. Artrite, artrose, Alzheimer, Parkinson, câncer. Quanto maior a sua inflamação, maior o risco de desenvolver essas doenças. Sempre avalie o PCR ultrassensível com outros marcadores inflamatórios, como o fibrinogênio, a ferritina, o IL-6
e o TNF-alfa. Mas por que a minha inflamação está elevada, Moacir? De novo, comida de péssima qualidade. Olha, veja que os 3 marcadores, eles se linkam, né? Geralmente a causa é muito parecida. No caso do aumento da inflamação, não muda muito. É o excesso de açúcar, excesso de alimento processado, excesso de óleo hidrogenado, tá? Esse óleo hidrogenado que você usa para cozinhar e o óleo hidrogenado que está presente ali nos alimentos processados, frutose que está presente nos alimentos processados, excesso de glúten que está presente na farinha de trigo. Olha, a farinha de trigo, além de elevar a sua insulina, também eleva a sua inflamação. E claro, né? Álcool. Álcool é um dos maiores fatores que elevam a inflamação. Meus amigos, meu site, hein? Não deixe de visitar o meu site. É fácil me encontrar. Digita Moacir Rosa que você me encontra. Lá no meu site tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico. Meus cursos estão lá, minhas outras redes sociais. Não deixe de visitar o meu site. Gostou desse conteúdo? Não deixe de encaminhar. Esqueceu de dar o joinha lá atrás? Dá o joinha agora. E se você não é inscrito no canal, meus amigos, não paga nada, é de graça. Basta clicar em inscrever-se, não se esquecer de marcar o sininho e não se esquecer de marcar todas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Fiquem atentos a esses exames, eles podem evitar que você tenha doenças e podem inclusive fazer você regredir de doenças que você já tem, como por exemplo diabetes, como por exemplo hipertensão. Então é muito importante você acompanhar esses exames. Um grande abraço, meus amigos. Até a nossa próxima conversa, hein? Até lá.